Você confia que Deus conhece cada pensamento que atravessa a mente humana, cada decepção que pesa no coração e cada ferida causada pela traição ou pela injustiça? Você acredita que Deus ouve o clamor de um coração ferido? Que Ele não ignora as lágrimas silenciosas, nem despreza a oração que nasce da dor mais profunda da alma? O Salmo 55, parte 1, dos versos 1 a 12, revela um clamor intenso e profundamente humano, o grito de alguém que se sente cercado pela angústia, pressionado pelo medo e ferido pela decepção. Aqui aprendemos que Deus não rejeita o clamor sincero. Ele acolhe o coração que se derrama diante dele e sustenta aqueles que, mesmo em meio ao sofrimento, continuam buscando sua presença. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 55, parte 1, dos versos 1 a 12, que revela a dor da alma que clama, a angústia provocada pelo caos ao redor e o peso das feridas que as pessoas podem causar, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho em suas lutas. Talvez alguém que esteja atravessando um momento de tristeza, ansiedade ou decepção, e que precisa ouvir que Deus vê, Deus ouve e Deus se importa com cada lágrima escondida. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que nos ensina que até as orações nascidas na dor podem se transformar em esperança, e que Deus permanece como refúgio seguro mesmo quando o coração humano se encontra em meio à tempestade. Se você tem se inquietado ao perceber que feridas emocionais, decepções profundas e palavras duras podem abalar o coração, e que carregar sozinho o peso da angústia deixa a alma cansada e sem direção, este Salmo 55, parte 1, é para você. Se você vive em um mundo onde muitas vezes as dores são escondidas, onde as pessoas continuam caminhando mesmo com o coração ferido, mas sente que a alma precisa de um lugar seguro para derramar suas lágrimas diante de Deus, este Salmo 55, parte 1, é para você. O salmista se levanta como uma voz de profunda sinceridade espiritual e clama a Deus em meio à aflição, revelando que a fé verdadeira não ignora o sofrimento humano. Levar tudo isso à presença do Senhor é o caminho que conduz o coração da angústia para a confiança. Nesta primeira parte do Salmo 55, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um clamor intenso que revela a profundidade das emoções humanas diante da pressão, do medo e da decepção. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que Deus não rejeita a oração que nasce da dor. Pelo contrário, é justamente quando o coração se derrama com sinceridade diante dele que encontramos refúgio, direção e consolo. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 55, parte 1, versos de 1 a 12, uma oração que ajudará você a entregar suas inquietações nas mãos de Deus, aquietar a mente em meio às tempestades da vida e lembrar que o Senhor continua sendo abrigo seguro para todos aqueles que clamam por sua ajuda. Verso 1. Ouve, ó Deus, a minha oração, e não te escondas da minha súplica. Davi inicia este salmo com um clamor urgente, quase desesperado. Suas palavras revelam um coração pressionado por emoções intensas, alguém que sente que precisa ser ouvido imediatamente. Ele não faz uma oração formal ou distante. Pelo contrário, sua súplica nasce da dor real de quem está vivendo uma situação difícil. Ao dizer ouve, ó Deus, o salmista expressa a profunda necessidade de que sua voz alcance o céu, mostrando que, nos momentos de angústia, a oração se torna o refúgio mais imediato da alma. Quando Davi pede que Deus não se esconda de sua súplica, ele revela algo muito humano, a sensação de que, em meio à dor, o silêncio de Deus pode parecer pesado e difícil de compreender. Este verso não demonstra falta de fé, mas uma fé tão sincera que não teme expor sua fragilidade diante do Senhor. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus não rejeita o clamor de um coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima daqueles que se voltam a Ele com sinceridade, transformando a oração em um canal de consolo, direção e fortalecimento interior. Hoje, muitas pessoas também se encontram em momentos em que a alma clama por socorro. Há dias em que as pressões da vida, as decepções ou as inquietações internas parecem sufocar a paz do coração. O Salmo 55 nos lembra de que Deus não espera orações perfeitas, mas corações sinceros. Quando abrimos nossa alma diante dele, reconhecendo nossas fraquezas e entregando nossas preocupações, encontramos um refúgio seguro. A oração não apenas leva nossa dor até Deus, mas também permite que a paz de Deus comece a restaurar o nosso interior. Para refletir,
Tenho levado a Deus as dores e inquietações que carrego no coração ou tento enfrentá-las sozinho? Minha oração tem sido sincera e aberta diante de Deus ou apenas repetição de palavras sem entrega verdadeira? Quando sinto que Deus está em silêncio, continuo confiando que Ele ainda ouve cada súplica que sai da minha alma. Verso 2. Atende-me e responde-me. Sinto-me perturbado em minha queixa e ando inquieto. Davi continua seu clamor com palavras que revelam profunda agitação interior. Ele pede que Deus não apenas ouça, mas que também responda. Há uma urgência em sua oração, como se o peso da situação que enfrenta estivesse consumindo suas forças emocionais. O salmista não esconde sua condição, ele se sente perturbado, inquieto, tomado por pensamentos que não lhe dão descanso. Esse verso revela a honestidade espiritual de alguém que não mascara sua dor diante de Deus, mas a expõe com total transparência. A expressão ando inquieto descreve um estado de alma que não encontra paz. A mente está cheia de preocupações, o coração está pesado, e a ansiedade toma espaço dentro do ser. Davi não apresenta uma fé fria ou distante. Ele mostra que até os homens mais próximos de Deus atravessam momentos de profunda turbulência emocional. A beleza deste salmo está justamente nessa verdade. A fé bíblica não exige que escondamos nossas angústias, mas nos convida a levá-las para Deus, confiando que Ele vê, compreende e pode restaurar a paz interior. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem exatamente nesse estado descrito por Davi, perturbadas, inquietas, com a mente sobrecarregada por preocupações, conflitos ou decepções. Este versículo nos ensina que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Deus permite que apresentemos nossas queixas diante dele, não como um ato de rebeldia, mas como um gesto de confiança. Quando levamos nossas inquietações a Deus em oração, abrimos espaço para que sua paz comece a acalmar aquilo que o mundo não consegue resolver dentro de nós. Para refletir, tenho reconhecido diante de Deus as inquietações que dominam minha mente ou tento escondê-las até de mim mesmo. O que hoje tem roubado a paz do meu coração e gerado perturbação na minha alma? Estou disposto a entregar a Deus minhas preocupações mais profundas e confiar que Ele pode trazer descanso ao meu interior? Verso 3. Por causa da voz do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim calamidade, e com furor me odeiam. Davi revela agora a origem de sua angústia. Sua inquietação não nasce apenas de pensamentos internos, mas de pressões externas muito reais. Ele fala da voz do inimigo, uma expressão que aponta para acusações, ameaças, críticas e palavras carregadas de hostilidade. As palavras têm poder, e quando são usadas para ferir, intimidar ou destruir reputações, podem gerar um peso profundo no coração humano. O salmista mostra que sua dor não é imaginária, ela vem da experiência de estar cercado por oposição e hostilidade. Além das palavras, Davi menciona a opressão do ímpio, indicando atitudes e ações injustas que aumentam ainda mais sua aflição. Há um sentimento de injustiça, de estar sendo alvo de ataques que parecem pesados demais para suportar. A expressão lançam sobre mim calamidade transmite a ideia de pessoas que deliberadamente tentam causar dano, espalhando problemas, conflitos ou acusações. Mesmo um homem de fé como Davi sente o impacto dessas pressões, mostrando que a vida espiritual não nos torna imunes às injustiças do mundo. Nos dias atuais, muitas pessoas também experimentam esse tipo de pressão, críticas constantes, palavras duras, acusações injustas ou ambientes onde a hostilidade se torna pesada para o coração. Este versículo nos lembra que Deus conhece cada situação em que somos alvo de injustiça ou perseguição. Em vez de permitir que o ódio dos outros domine nossa mente, somos convidados a levar essa dor para Deus, confiando que Ele vê tudo, discerne cada intenção e continua sendo nosso defensor em meio às adversidades. Para refletir, tenho permitido que palavras negativas e ataques de outras pessoas dominem meus pensamentos e roubem minha paz? Quando enfrento injustiça ou hostilidade, procuro a direção de Deus ou reajo apenas movido pela emoção? Confio que Deus vê cada situação de opressão e pode agir no tempo certo para trazer justiça e restauração. Verso 4. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Davi agora abre ainda mais profundamente sua alma e revela a intensidade do que está sentindo. Ele não fala apenas de preocupação ou desconforto. Ele descreve um coração ferido, dolorido, pressionado por uma angústia que parece esmagar seu interior.
A expressão dentro de mim mostra que essa dor não é superficial. É algo que se instala na parte mais íntima do ser, afetando pensamentos, emoções e até a capacidade de encontrar paz. O salmista não tenta esconder sua fragilidade, mostrando que até aqueles que confiam em Deus passam por momentos de profunda aflição. Quando Davi diz que terrores de morte caíram sobre mim, ele descreve um estado de medo intenso, como se estivesse cercado por ameaças ou perigos que parecem impossíveis de controlar. Essa linguagem revela o nível de pressão que ele está enfrentando, algo que provoca sensação de vulnerabilidade e insegurança. A Bíblia não romantiza esses momentos. Ela mostra que a fé verdadeira não elimina automaticamente o medo, mas nos dá um lugar seguro onde podemos levar esses sentimentos. Davi não foge de Deus por causa de sua dor. Ele corre para Deus em meio a ela. Nos dias atuais, muitas pessoas também experimentam momentos em que o coração parece pesado demais para suportar. Há situações em que o medo, a ansiedade ou a pressão emocional se tornam tão intensos que parecem sufocar a esperança. Este versículo nos lembra que Deus conhece até as dores que não conseguimos explicar com palavras. Quando levamos a Ele aquilo que pesa em nosso interior, abrimos espaço para que Sua presença comece a restaurar nossa força e renovar nossa esperança, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da vida. Para refletir, tenho reconhecido diante de Deus as dores profundas que existem dentro do meu coração ou tento ignorá-las? Quais medos hoje têm pressionado minha mente e roubado minha paz interior? Estou disposto a levar minhas angústias mais profundas até Deus e confiar que Ele pode fortalecer minha alma mesmo em meio às tempestades da vida? Verso 5. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me dominou. Davi continua descrevendo a intensidade de seu estado emocional. As palavras temor e tremor revelam um corpo e uma mente tomados por tensão profunda, como alguém que se encontra diante de uma situação que parece grande demais para suportar. Não se trata apenas de preocupação comum, mas de um medo que invade o interior e afeta todo o ser. O salmista expõe sem máscaras o que está vivendo, mostrando que a fé verdadeira não exige esconder emoções difíceis, mas permite levá-las honestamente diante de Deus. Quando ele diz que o horror me dominou, percebemos o peso psicológico da situação. Davi sente-se envolvido por uma sensação de ameaça e angústia que parece tomar conta de seus pensamentos. Esse tipo de linguagem revela o quanto as circunstâncias externas podem impactar profundamente o coração humano. Mesmo alguém que conhece a Deus de perto pode atravessar momentos em que o medo parece dominar. Porém, ao expressar isso em oração, Davi transforma sua angústia em um diálogo com Deus, em vez de permitir que o desespero o afaste da fé. Nos dias atuais, muitas pessoas também vivem dominadas por temores, medo do futuro, medo de perdas, medo de injustiças ou de situações que parecem fora de controle. Este versículo nos lembra que não precisamos fingir força quando o coração está tremendo. Deus conhece nossas fragilidades e não se afasta de quem se aproxima dele com sinceridade. Quando reconhecemos nossos medos e os colocamos diante de Deus, começamos a dar o primeiro passo para que sua paz substitua o domínio da ansiedade. Para refletir, quais medos hoje têm dominado meus pensamentos e influenciado minhas decisões? Tenho levado esses temores a Deus em oração ou permito que eles controlem meu coração? Estou disposto a confiar que Deus pode trazer paz ao meu interior mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem assustadoras? Verso 6. E eu disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e encontraria descanso. Neste versículo, Davi expressa um desejo profundamente humano, o desejo de fugir da dor. Ao dizer que gostaria de ter asas como de pomba, ele revela a vontade de se afastar rapidamente da situação que está causando tanta angústia. A imagem da pomba transmite leveza, liberdade e distância do conflito. Davi não está falando literalmente de voar, mas usando uma figura poética para mostrar o quanto seu coração deseja escapar da pressão, da hostilidade e das feridas que está enfrentando. Esse tipo de pensamento é comum quando a dor emocional se torna intensa. Quando as circunstâncias parecem pesadas demais, a mente humana naturalmente busca uma saída, um lugar distante onde possa encontrar descanso. O salmista não esconde esse sentimento, ele o coloca diante de Deus com sinceridade. A beleza desse versículo está justamente nessa transparência. A fé bíblica não exige que neguemos nosso desejo de escapar do sofrimento, mas nos convida a transformar esse sentimento em oração.
Nos dias atuais, muitas pessoas também já desejaram voar para longe de situações difíceis, conflitos familiares, ambientes hostis, pressões emocionais ou decepções profundas. Este versículo nos lembra que esse desejo não é sinal de fraqueza, mas um reflexo da fragilidade humana diante da dor. Porém, ao levar esse sentimento a Deus, aprendemos algo importante. O verdadeiro descanso não está apenas em fugir das circunstâncias, mas em encontrar refúgio na presença do Senhor, que pode trazer paz mesmo quando a tempestade ainda não terminou. Para refletir, em momentos de dor ou pressão, minha primeira reação tem sido fugir ou buscar refúgio em Deus. Existe alguma situação hoje da qual eu gostaria de escapar porque parece pesada demais para meu coração? Tenho buscado no Senhor o descanso verdadeiro que minha alma precisa, ou apenas desejo me afastar das circunstâncias sem tratar o que está dentro de mim? Verso 7. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Davi continua desenvolvendo o pensamento iniciado no verso anterior. Se tivesse asas, ele voaria para bem longe, para um lugar distante do conflito, da pressão e das vozes que o ferem. O deserto, na linguagem bíblica, muitas vezes representa isolamento, silêncio e afastamento das multidões. Para Davi, esse lugar simboliza um refúgio onde ele poderia se afastar do caos humano e encontrar algum tipo de paz interior. Esse desejo revela o nível de exaustão emocional que ele está vivendo. Quando a mente está sobrecarregada e o coração ferido, o isolamento pode parecer a única solução possível. O deserto, neste contexto, não é visto como sofrimento, mas como descanso em comparação ao ambiente de hostilidade que ele enfrenta. O salmista mostra que a pressão ao seu redor se tornou tão intensa que a solidão parece mais suportável do que permanecer no meio do conflito. Nos dias atuais, muitas pessoas também experimentam esse desejo de se afastar de tudo por um tempo. Quando a vida se torna barulhenta demais, cheia de cobranças, críticas, tensões e decepções, o coração anseia por silêncio e distância. Este versículo nos lembra de que o desejo por quietude e descanso é legítimo, mas também aponta para algo maior. O verdadeiro refúgio não está apenas em se afastar das pessoas, mas em encontrar paz na presença de Deus, que pode trazer descanso mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Para refletir, tenho buscado silêncio e descanso em Deus quando o coração está sobrecarregado ou apenas tento me isolar de tudo? Existe alguma situação em minha vida que tem gerado um desejo profundo de fugir ou desaparecer por um tempo? O que minha alma realmente precisa neste momento? Distância das circunstâncias ou proximidade maior com Deus? Verso 8. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vendaval e da tempestade. Davi aprofunda ainda mais a imagem de fuga que começou nos versos anteriores. Ele descreve sua situação como um vendaval e uma tempestade, figuras que representam caos, perigo e perda de controle. Um vendaval não pode ser parado pela força humana. Ele chega com violência, desorganiza tudo ao redor e gera medo. Ao usar essa linguagem, o salmista revela que as circunstâncias que enfrenta parecem avassaladoras, como uma tempestade que ameaça sua estabilidade emocional e espiritual. A expressão apressar-me-ia a escapar mostra o quanto seu coração deseja sair rapidamente dessa situação. Não é apenas um desejo distante, é uma urgência por alívio. Davi sente que está no meio de algo turbulento, onde as forças ao redor parecem fortes demais para serem enfrentadas sozinho. Essa descrição transmite uma realidade comum na experiência humana. Há momentos em que a vida parece girar como uma tempestade, trazendo conflitos, pressões e incertezas que fazem o coração buscar desesperadamente um lugar seguro. Nos dias atuais, muitas pessoas também se sentem assim, como se estivessem no meio de um vendaval emocional, cercadas por problemas, tensões ou crises inesperadas. Este versículo nos lembra que Deus vê quando estamos no meio dessas tempestades. Mesmo quando tudo parece confuso e instável, Ele continua sendo o refúgio seguro para onde podemos correr. A presença de Deus não significa que nunca enfrentaremos tempestades, mas significa que não precisamos atravessá-las sozinhos. Para refletir, quais tempestades hoje estão tentando dominar meus pensamentos e roubar minha paz interior? Tenho buscado refúgio em Deus quando as circunstâncias se tornam turbulentas ou apenas tento resistir sozinho? Confio que Deus pode me sustentar mesmo quando a vida parece um vendaval fora de controle. Verso 9. Destrói, Senhor, e confunde a língua deles, pois vejo violência e contenda na cidade.
Neste versículo, Davi volta seu clamor diretamente a Deus, pedindo que ele intervenha na situação que está causando tanta dor. Quando ele pede que o Senhor destrua e confunda a língua de seus inimigos, não está expressando apenas indignação, mas reconhecendo que Deus é o justo juiz que pode desarmar os planos injustos. A língua aqui representa palavras usadas para atacar, manipular, acusar ou espalhar conflitos. Davi percebe que o mal muitas vezes começa nas palavras que alimentam divisões e criam caos entre as pessoas. Ao afirmar que vê violência e contenda na cidade, o salmista descreve um ambiente dominado por conflitos e injustiças. A cidade, que deveria ser um lugar de convivência, justiça e segurança, tornou-se palco de tensões e disputas. Isso revela um cenário onde as relações estão deterioradas e onde o mal parece ganhar espaço através da intriga, da discórdia e da agressividade. Davi observa essa realidade com tristeza e clama para que Deus intervenha, porque sabe que apenas a justiça divina pode restaurar aquilo que os homens corrompem. Nos dias atuais, também vivemos em um mundo marcado por conflitos, palavras que ferem, acusações e divisões que geram sofrimento. Muitas vezes vemos ambientes, sociais, familiares ou profissionais, onde a contenda parece dominar. Este versículo nos lembra de que, em vez de alimentar o ciclo da violência e da hostilidade, podemos levar essas situações diante de Deus. Ele continua sendo aquele que vê cada injustiça e pode trazer verdade, justiça e restauração onde o caos humano tenta prevalecer. Para refletir, tenho permitido que palavras de conflito e divisão influenciem meu coração ou busco manter uma postura de sabedoria e paz? Quando vejo injustiça e contenda ao meu redor, levo essas situações diante de Deus ou tento resolvê-las apenas com minha própria força? De que maneira posso agir para não contribuir com a violência das palavras, mas promover verdade e paz onde estou? Verso 10. Dia e noite a cercam sobre os seus muros, maldade e opressão estão no meio dela. Davi continua descrevendo o cenário de corrupção e conflito que domina a cidade. Ao dizer que a violência dia e noite cerca os muros, ele transmite a ideia de algo constante, que não dá descanso nem trégua. Os muros de uma cidade simbolizavam proteção e segurança, mas agora parecem cercados por maldade e tensão. Aquilo que deveria guardar o povo tornou-se testemunha de um ambiente onde o pecado, a injustiça e a opressão se tornaram parte da rotina. A expressão maldade e opressão estão no meio dela revela que o problema não está apenas nas bordas ou nas ameaças externas, mas no próprio coração da cidade. A corrupção se instalou no centro da vida social. Isso mostra como o pecado, quando tolerado, se espalha e começa a dominar estruturas inteiras da convivência humana. Davi observa essa realidade com tristeza, percebendo que o ambiente ao seu redor está marcado por atitudes que ferem, exploram e esmagam os mais vulneráveis. Nos dias atuais, muitas pessoas também percebem ambientes onde a injustiça parece normalizada e onde a maldade se torna parte do cotidiano. Seja na sociedade, em instituições ou até em relacionamentos, há situações em que a opressão e a desonestidade parecem dominar o cenário. Este versículo nos lembra de que Deus vê tudo o que acontece, mesmo quando a injustiça parece persistente. Em meio a um mundo marcado por corrupção e violência, somos chamados a permanecer firmes na verdade, confiando que a justiça de Deus prevalecerá no tempo certo. Para refletir, tenho permitido que ambientes marcados por injustiça influenciem meus valores e minhas atitudes? Como posso permanecer fiel aos princípios de Deus mesmo quando estou cercado por comportamentos que promovem maldade ou opressão? Minha vida tem sido uma presença de luz e integridade em meio a um mundo que muitas vezes normaliza a injustiça? Verso 11. Perversidade há no meio dela, a opressão e a fraude não se apartam das suas ruas. Davi aprofunda ainda mais sua descrição da cidade, revelando um ambiente onde a perversidade se instalou no coração da vida coletiva. A palavra perversidade indica algo que foi distorcido, corrompido em sua essência. Aquilo que deveria promover justiça, convivência e proteção agora se tornou terreno fértil para atitudes que ferem e exploram. O salmista observa que o mal não é ocasional, mas algo que parece ter se estabelecido como parte do cotidiano da cidade. Quando ele afirma que a opressão e a fraude não se apartam das suas ruas, a imagem é de um lugar onde a injustiça circula livremente. As ruas representam a vida pública, os relacionamentos, as negociações e os encontros entre as pessoas. Porém,
Nesse cenário descrito por Davi, a exploração e o engano caminham lado a lado, contaminando as relações humanas. Isso revela o peso espiritual de viver em um ambiente onde a verdade perde espaço e a desonestidade se torna comum. Nos dias atuais, também vemos realidades onde a fraude, a manipulação e a injustiça parecem fazer parte da vida cotidiana. Este versículo nos lembra de que Deus não ignora essas situações. Mesmo quando a sociedade se acostuma com comportamentos corruptos, o olhar de Deus continua atento a cada atitude. Em meio a esse cenário, somos chamados a viver de forma diferente, mantendo integridade, justiça e verdade, mesmo quando isso exige coragem para não seguir o fluxo de um mundo que normaliza o engano. Para refletir, tenho mantido minha integridade mesmo quando estou cercado por ambientes onde a fraude e a injustiça parecem comuns? Existe alguma área da minha vida em que eu precise alinhar minhas atitudes com a verdade e a justiça de Deus? Como posso ser uma influência de honestidade e retidão em meio a uma realidade onde o engano muitas vezes é tratado como algo normal? Verso 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Neste versículo, o salmista revela uma mudança profunda no tom de sua dor. Até aqui ele falou de inimigos, violência e opressão, mas agora descobrimos que a ferida que pesa sobre seu coração é ainda mais dolorosa. Não se trata apenas de um adversário declarado, alguém que sempre esteve contra ele. Davi diz que, se fosse um inimigo aberto, ele poderia suportar. Conflitos com opositores são esperados e fazem parte da vida, especialmente para quem ocupa posições de liderança. O que torna essa situação tão angustiante é o fato de que o ataque não veio de alguém distante ou assumidamente hostil. A dor aqui é mais profunda porque envolve quebra de confiança. Quando a traição vem de alguém próximo, alguém que caminhava ao nosso lado, o impacto emocional é muito maior. O salmista mostra que feridas causadas por relacionamentos quebrados atingem a alma de forma diferente, pois envolvem expectativas, amizade, proximidade e confiança que foram destruídas. Nos dias atuais, muitas pessoas também carregam esse tipo de dor, a decepção causada por alguém em quem confiaram. Palavras ou atitudes vindas de quem era próximo podem ferir mais profundamente do que ataques de inimigos declarados. Este versículo nos lembra de que Deus conhece até as dores mais silenciosas do coração humano. Quando a confiança é quebrada e a alma se sente traída, ainda assim podemos levar essa ferida a Deus, sabendo que Ele é capaz de restaurar o coração e ensinar-nos a caminhar novamente com sabedoria e paz. Para refletir, existe alguma ferida em meu coração causada por alguém em quem eu confiava profundamente? Tenho permitido que essa dor se transforme em amargura ou tenho levado essa situação diante de Deus? Estou disposto a buscar cura interior para que a traição do passado não determine a paz do meu futuro? Podemos concluir que ao caminharmos pelos versos 1 a 12 do Salmo 55, entramos no território mais sensível da alma humana, o lugar onde a dor não pode mais ser escondida e o coração precisa falar. Aqui vemos um homem de fé que não disfarça sua angústia, que confessa seu medo, que admite o desejo de fugir da tempestade. Ainda assim, mesmo tremendo por dentro, ele escolhe falar com Deus. Este salmo nos ensina que a verdadeira fé não nasce da ausência de conflitos, mas da decisão de continuar buscando a Deus quando tudo dentro de nós parece abalado. Esta primeira parte do Salmo 55 também nos lembra de que Deus não ignora o clamor de um coração ferido. Ele vê a violência, conhece as palavras que machucam, percebe as injustiças e até as traições que partem de quem um dia esteve perto. Nada escapa ao seu olhar. Por isso, quando o mundo se torna um vendaval e a alma anseia por descanso, o refúgio mais seguro não é fugir da vida, mas correr para Deus. Porque mesmo no meio da tempestade, sua presença continua sendo o lugar onde o coração encontra força, verdade e paz. Agora que percorremos, verso por verso, o Salmo 55, parte 1, dos versos 1 a 12, somos convidados a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que esse clamor sincero que nasce em meio à angústia alcance camadas mais profundas do coração. Leia cada versículo como a voz de uma alma que corre para Deus no meio da tempestade. Deixe que essa mensagem ilumine suas próprias emoções, mostrando onde a ansiedade tem pesado sobre sua alma e lembrando que, mesmo quando o coração treme, Deus continua sendo refúgio seguro para quem clama com sinceridade.
E para selarmos essa mensagem em nosso interior, convidamos você a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 55, parte 1, versos de 1 a 12. Retorne a ela sempre que sentir o peso das preocupações, o impacto de palavras que ferem ou a dor causada por conflitos e decepções. Lembre-se de que Deus vê cada lágrima silenciosa, conhece cada pensamento inquieto e permanece atento ao clamor de quem se volta para Ele. Que este salmo seja um guia constante para transformar angústia em oração, medo em confiança e inquietação em esperança, enquanto caminhamos dia após dia na presença do Deus que escuta, sustenta e fortalece o coração aflito. Oração inspirada no Salmo 55, parte 1, versos de 1 a 12. Deus Todo-Poderoso, inclina teus ouvidos para a minha oração e não escondas de mim a tua presença quando o meu coração está aflito. Tu conheces os pensamentos que me inquietam, os temores que atravessam minha mente e o peso que às vezes aperta minha alma. Há momentos em que o barulho das preocupações parece mais alto do que a minha própria paz, e o coração se agita como quem atravessa uma tempestade. Ainda assim, é a ti que eu corro, porque sei que nenhum suspiro do meu espírito passa despercebido diante dos teus olhos. Recebe, Senhor, este clamor que nasce do fundo da alma e transforma minha angústia em confiança. Pai eterno, tu vês também as injustiças, as palavras que ferem, os conflitos que cercam a vida e as dores que muitas vezes não consigo explicar a ninguém. Tu sabes como o coração humano pode se sentir cansado, desejando apenas um lugar de descanso, como quem anseia por asas para voar para longe da tempestade. Mas hoje eu escolho não fugir da tua presença, escolho permanecer diante de ti. Que o teu Espírito acalme minhas emoções, fortaleça minha mente e traga ordem onde o medo tentou se instalar. Que a tua paz seja maior do que o vendaval das circunstâncias que me rodeiam. Senhor, guarda meu coração quando o mundo parece cheio de conflitos, quando palavras duras atravessam a alma e quando a confiança parece frágil diante das experiências da vida. Ensina-me a permanecer firme, mesmo quando o caminho se torna difícil e a esperança parece distante. Que a tua presença seja meu refúgio, meu descanso e minha fortaleza em cada dia. Sustenta-me com a tua verdade, envolve-me com a tua paz e guia meus passos com a tua sabedoria. E que, mesmo em meio às tempestades da vida, meu coração continue encontrando em ti abrigo, direção e esperança. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ouve o clamor de um coração aflito, vê cada inquietação da alma e acolhe aqueles que correm para Ele em meio às tempestades da vida. O Salmo 55, parte 1, versos de 1 a 12, nos ensina que o Senhor não ignora a angústia humana. Ele escuta quando o coração está inquieto, percebe quando o medo tenta dominar a mente e permanece como refúgio seguro mesmo quando as circunstâncias parecem um vendaval. Deus sustenta aqueles que clamam por sua ajuda. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus acalme o seu coração em meio às inquietações, fortaleça sua fé quando os pensamentos estiverem agitados e conduza seus passos com paz e sabedoria, lembrando sempre que Ele é refúgio seguro para quem confia em sua presença. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.